Olá, meu nome é Ana Paula Pereira, discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Eu venho apresentar o mapa conceitual das problemáticas da educação física escolar como requisito de avaliação da primeira disciplina do mestrado. Para iniciar, eu trago as 6 principais problemáticas apontadas dentro da disciplina, começando pelo abandono do trabalho docente, passando pela relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento das aulas, as dificuldades no ensino dos esportes e as questões de gênero. Para iniciar, então, o entendimento dessa problemática do abandono do trabalho docente ou também das atuações, do professor no seu fazer diário, é necessário a gente compreender algumas dimensões de análise, que interferiram, ou interferem nessa atuação, considerando que não é um fator isolado, que contribui para essa atuação exitosa ou não do professor. São vários fatores que influenciam ali, nós sabemos, o nosso dia a dia. E para tentar entender, então, a gente faz algumas análises dessas dimensões, iniciando pelo próprio processo de transformação da área, que por muito tempo tinha o foco mesmo ligado às questões biológicas, às questões exclusivamente motoras, muitas vezes o esporte tendo como conteúdo hegemônico ali das práticas, o que influenciou muito, nessa atuação, especialmente daqueles professores que iniciaram sua carreira dentro desse processo, Então, quando a gente tem um discurso renovador que incentiva, então, aos professores darem significado àquele fazer, não somente o fazer por fazer, a prática esgotada em si mesmo, traz aí uma saída da zona de conforto do professor, Como levar o aluno, então, a pensar no que ele está fazendo, O significado daquela técnica ou daquela modalidade, Então, a gente vê que esse processo de transformação foi, em alguns casos, determinante aí para dificultar, se é que podemos dizer assim, a atuação do professor. E também, não obstante, a crítica ao esporte, que o professor, aquele que já estava habituado a trabalhar sempre com esporte, sempre voltado a técnicas, das modalidades, ele muitas vezes se vê impossibilitado de se autorrealizar, ele se vê muitas vezes ali incapaz, de ressignificar a sua própria prática, Outra dimensão que nós precisamos analisar é as condições mesmo de trabalho, no dia a dia ali, como administrar, por exemplo, o número de alunos por sala. Geralmente nós temos salas com um número grande de alunos, como lidar com a desvalorização, muitas vezes, salarial, Quando o professor lida ali com essa desvalorização, com planos de carreira, muitas vezes, que não incentivam ou não valorizam a formação continuada, por exemplo, ou muitas vezes falta de tempo, por acumular outras funções, ou às vezes 2, 3 escolas, se deslocar de um lugar para o outro, de uma escola para outra, ou muitas vezes até um segundo trabalho, em academia, em clubes, por exemplo, para lidar também com essa desvalorização salarial, a incerteza da estabilidade, muitas vezes, então, e essas condições mesmo do dia a dia vão
dificultando também muitas vezes o trabalho, né? Tempo de planejamento, por exemplo, né? Quando você não tem um tempo hábil para realmente sentar, estudar e planejar as suas aulas, e sem contar a falta de infraestrutura, muitas vezes, de materiais que a gente lida, né? A questão, muitas vezes, elencada aí ao número de alunos para a quantidade de materiais, também é um fator determinante aí, né? Outra dimensão que a gente analisa é a questão da cultura escolar, né? Como a educação física é enxergada muitas vezes pela comunidade escolar, pelos outros docentes, por exemplo, né? Pelas famílias, muitas vezes, gestores, né? Que por vezes levam uma invisibilidade da educação física, tornando ela muitas vezes numa posição de hierarquia menor, né? No momento, por exemplo, que a gente valoriza mais a matemática, a língua portuguesa, por exemplo, nas avaliações internas e externas, nos índices, né? Quando geralmente nós somos, dentro da aula de educação física, usados, entre aspas, né, como tapa-buraco, então faltou um professor de educação física fica com aquela turma, né? Vai também contribuindo para que essa cultura escolar, para que a comunidade escolar desvalorize muitas vezes, né, a própria educação física e também o trabalho, né, do professor. E, por fim, para a gente analisar as disposições sociais do professor, né? Como foi essas experiências do professor durante a sua própria formação básica? Como os conteúdos, por exemplo, eles foram sendo abordados, né, na graduação? E também se esse professor, né, está tendo a oportunidade de uma formação continuada. Tudo isso com certeza vai influenciar, sim, no seu dia a dia ali, né, na sua prática pedagógica. Então, se ele teve uma formação básica ampla, né, se ele teve uma formação básica pautada em questões também conceituais, atitudinais, não somente ligadas ao esporte e à técnica, também na sua formação, na sua graduação, né, como os conteúdos foram apresentados. E, por fim, já, né, no seu trabalho mesmo, na sua carreira, como está sendo oportunizada a formação contínua, né? Que tempo esse professor tem para estudar, qual incentivo, né? E oportunidades para continuar estudando, para continuar se formando, se atualizando. O que nós vemos, então, são essas dimensões todas influenciando diretamente o professor, né, na sua prática pedagógica diária. Uma segunda problemática que nos foi apresentada é a relação entre teoria e prática. Ainda há essa problemática, né, que nós no dia a dia tentamos superar, entendendo a importância de abranger as práticas corporais de forma ampla, como então, né, fazer essa relação de forma exitosa, efetiva, que o aluno possa entender, né, o significado dessa relação e não como algo que pudesse ser dividido, né, mas que elas possam estar ali ligadas de uma forma efetiva. Para entender então essa problemática, é necessário a gente voltar novamente, né, ao processo de transformação da nossa área, que tinha como seu modelo tradicional a ênfase no fazer, né, no ensinar a fazer. Isso nós já vimos que por muito tempo foi aí priorizado, né, esses saberes procedimentais. Uma vez que a educação física ela surge dentro da escola muitas vezes como meramente um momento de recreação, de diversão, sem um objetivo bem delimitado, ou, da mesma maneira, a hegemonia
do esporte, né? Sem um objetivo mais amplo, simplesmente o fazer por fazer, né? Aquela prática que se esgota em si mesma. Então, o que a gente vê nesse processo de transformação é a chegada dos movimentos renovadores que incentivam, então, né, a adoção também de atividades conceituais, né? Quando a educação física torna-se um componente curricular, né? Essa transformação para a cultura corporal de movimento e não somente uma aula ou uma atividade voltada só para as atividades motoras, né? Ou voltada para a questão da técnica, né? Mas que a educação física escolar pudesse abranger o ensinar sobre o fazer, né? O significado dessas práticas corporais, né? As questões sociais que envolvem essas práticas, né? Como essas práticas fazem parte da cultura daqueles estudantes onde nós estamos, né? Qual a relação desse estudante com essa prática? Então, o que os movimentos renovadores nos mostram é que nós podemos chegar, né, a essas questões através de uma ação pedagógica contextualizada, né? Que a nossa proposta pedagógica, ao trabalhar as práticas corporais, que elas estejam contextualizadas, que a teoria e a prática estejam tendo significado, sentido para o estudante, né? Levando em consideração todos esses fatores que eu mencionei, né? Como as questões culturais, sociais, né? E muitas vezes também atitudinais que envolvem aquelas práticas corporais. O que a gente vê é um avanço, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, onde eu atuo, a gente já tem um documento, né? O currículo e também o currículo em ação, denominado material que nós usamos, que traz essas perspectivas, né, muito fortemente, dessas questões da cultura corporal, mas que nós vemos por vezes ainda persistir, né? E aí a gente pode fazer uma relação entre essas duas primeiras problemáticas, né? O abandono do trabalho e essa relação. O que nós vemos muitas vezes é que há um distanciamento ainda dos saberes conceituais e procedimentais, né? Muitas vezes o professor ele até trabalha os saberes conceituais, ele traz essa perspectiva, mas quando das atividades de experimentação, de fruição, né, há um distanciamento, ou não é feita essa relação. Geralmente há a aula teórica e no momento da aula prática, o aluno muitas vezes faz práticas esportivas diversas, né? Muitas vezes as sempre utilizadas, como, entre aspas, foram denominadas quarteto fantástico por alguns autores, né? E ainda então persistindo esse distanciamento, né? Que nós vemos acontecer. Apesar de todo esse avanço na prática ali, né? No nosso dia a dia, em muitos casos há ainda esse distanciamento. Outra problemática levantada pela disciplina foram os aspectos legais da própria educação física escolar, que traz já na primeira LDB de 61 a obrigatoriedade no primeiro e segundo grau para alunos até 18 anos, né? E depois a de 71 até 30 anos. Mas as duas, né, já trazem a questão da facultatividade, né, a questão da dispensa, já no seu início, dos alunos trabalhadores que estudassem
no ensino noturno, né? Maiores de 18 na LDB de 61 e maiores de 30 na LDB de 71, alunos que estivessem prestando serviço militar e alunos que tivessem alguma incapacidade física, né? Salientando aí uma atividade, né, prática, voltada exclusivamente, muitas vezes, para as atividades de experimentação, né? Na reforma universitária de 68, ela foi incluída no ensino superior também, né? Já o decreto 69.450 concebe, então, a educação física como uma atividade, dando novamente força à ideia, né, da prática exclusivamente voltada às habilidades motoras, né, às questões técnicas, muitas vezes. Em 1977, né, é acrescentada aí a facultatividade aos alunos que estivessem matriculados em pós-graduação e às mulheres com filhos, né, abrangendo ainda mais a questão da facultatividade, da dispensa, né? Então, um maior número de alunos poderiam, então, aí ser dispensados das aulas. Já na LDB de 96, ela desobriga a educação física dentro do ensino superior, né? Mantém a facultatividade no ensino noturno. Um ganho, ela passa a ser um componente curricular, né? Um avanço aí, mas se mantém excluída para alunos do EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos. Então, aquele aluno que não teve a oportunidade do ensino regular, né, no tempo certo, ele é privado, então, dos conhecimentos, né, dos direitos de aprendizagem voltados à educação física. E em 2001, né, foi acrescido aí o termo obrigatório. Então, o componente curricular, em 2001, passa a ser obrigatório. Esse termo aí contribuiu bastante para a valorização, então, da educação física enquanto componente curricular. Já a alteração pela Lei 10.793 de 2003, né, que não continha todas essas facultatividades na LDB de 96, ela vem, né, quando a gente pergunta um avanço ou um retrocesso, né, da lei, porque ela novamente, no intuito de delimitar melhor, né, a questão da facultatividade, ela traz em seu texto novamente, né, voltando basicamente ao texto lá de 61, que o trabalhador, o aluno com mais de 30 anos, aquele que esteja em serviço militar, que tem aí, né, alguma doença, né, alguma afecção, e as mulheres com filhos também são aí dispensados. Então, a gente vê um retrocesso, né, respondendo a nossa pergunta, realmente um retrocesso que volta a enxergar a educação física na sua concepção biologicista, né, voltada exclusivamente para as questões motoras, da experimentação, das procedimentais, né, dos saberes procedimentais. Então, deixando de lado toda essa luta que foi para entender a educação física como cultura corporal do movimento, né, nos seus aspectos conceituais, atitudinais e não só procedimentais, né. Então, realmente, os aspectos legais não contribuíram muito para a valorização aí da educação física escolar. Dando continuidade, nós vamos refletir agora sobre a indisciplina e o afastamento das aulas. Duas questões que por muito tempo já vêm sendo discutida e ainda vemos, né, fazer parte do dia a dia
e se justificando, então, estar dentro da disciplina de problemáticas, porque realmente a gente ainda vê, né, isso acontecendo. Para essa análise, eu fiz a separação entre afastamento e indisciplina, para a gente refletir um pouquinho sobre o afastamento. Eu dividi em 3 tópicos. Esse afastamento, como a gente acabou de ver no slide anterior, muitas vezes ele é permitido até pelos aspectos legais, né? Quando dispensa um nicho aí de alunos, né, por diversos motivos, da educação física. Quando, muitas vezes, essa educação física é oferecida no contraturno, né? Aquele aluno que tem dificuldade em voltar para a escola para ter a aula. Mas o que eu procurei aqui salientar foi o desenvolvimento desse componente. Como nós desenvolvemos o nosso componente dentro da escola, que por muitas vezes afasta o aluno, né? Então, o que nós percebemos estudando os textos é que muitas vezes a repetição do conteúdo, né, dentro da formação básica, conteúdos por vezes repetidos, né, e ainda preponderante a hegemonia do esporte. Muitas vezes o que nós vemos acontecer é o esporte sendo conteúdo aí priorizado, o que afasta muitas vezes os alunos. O que a gente vê também nesse desenvolvimento dos conteúdos, né, do componente, é o insucesso ou a exclusão dos estudantes. Que muitas vezes, quando a gente desenvolve o nosso componente, a gente valoriza ainda os mais habilidosos, né? Ou não aceitamos a imperfeição dos gestos, né? A correção ali exagerada dos gestos, a cobrança, né? Por um gesto técnico perfeito, ou não superadas as questões de gênero, que nós vamos falar mais adiante, né? Então, quando nós pensamos em conteúdos e estudantes, todos esses fatores podem contribuir, sim, para o afastamento desse aluno, né? O que nós vemos na questão do conteúdo é um avanço dentro da BNCC, né? Que orienta, então, a abranger outras práticas corporais, né? Como as ginásticas, os jogos e brincadeiras, as práticas de aventura, as lutas, as danças e também o esporte. Então, quando a BNCC traz todas essas unidades temáticas, ela nos leva a refletir sobre esses conteúdos, a minimizar essa questão da repetição e também abranger outras práticas corporais que não sejam só o esporte, possibilitando assim alunos que têm interesse, gostam de outras práticas, a estarem inseridos ali, né? Outro fator levantado é a indisciplina ainda recorrente, né? Que pode estar relacionada muitas vezes a não respeitar as regras, a falta de respeito ou o excesso de agitação. Então, a gente tem uma aula diferenciada que a maioria dos alunos gostam muito, mas que muitas vezes traz ali um excesso de agitação, como trazido pelo texto realmente, que dificulta ali o professor, né? Muitas vezes, como a gente também comentou lá no texto sobre o abandono, na questão de número de alunos, né, por sala, que também torna ali a gestão, né, complexa para o professor. E o que a gente vê também, a questão da indisciplina, que ela pode estar relacionada com a revolta, né, daquele aluno com as normas, ou desconhecimento das normas. Então, o que nós percebemos que é necessário uma definição dos princípios dessas normas e dessas regras, né? O aluno precisa entender por que daquela regra, por que ele pode ou não pode fazer determinada coisa, né? Determinada atitude, ele pode ter ou não determinada atitude. Então, o que nós vemos é que muitas vezes as regras elas são inúmeras, mas os alunos eles muitas vezes não entendem, né?
porquê daquela regra. Então é necessário um diálogo, uma compreensão do porquê dessas regras para que seja minimizada essa indisciplina, né? E quando nós pensamos, então, em amenizar a indisciplina, o afastamento, seria possível, né? Então, o que o texto nos traz, né? As reflexões de é possível, sim, amenizar, né? Se nós tivermos a inclusão de todos, né? Que as práticas elas possam possibilitar a inclusão de todos os alunos, que eles se sintam parte, né? Que não seja uma prática excludente, valorizando somente os mais habilidosos ou aqueles que têm o gesto mais próximo da perfeição, ou aqueles alunos, né, que tiveram, por questões de gênero, muitas vezes, experiências mais exitosas, né, com as práticas corporais. E, não menos importante, a escuta dos interesses, né, dos alunos, né, como fazer esse aluno se sentir ouvido, valorizado naquilo que ele traz de cultura, né, da sua própria vivência. Então, essa escuta, essa contextualização e valorização também, né, do que o aluno traz, das suas vivências, também podem amenizar essa questão aí da indisciplina e do afastamento. Vamos refletir agora, mais uma vez, sobre o esporte, né? A dificuldade, então, no ensino. Mais uma vez, nós, para entendermos essa problemática, precisamos voltar a alguns momentos importantes, né, da educação física escolar, que traz dois momentos marcantes, né, que foi o modelo esportivista, né, por muito tempo priorizado, né, nas aulas, mesmo o modelo higienista como o militarista valorizava muito os aspectos biológicos, né, concentrando então nos movimentos, nos gestos técnicos, e ainda pós-golpe de 64 ao treinamento esportivo, né, valorizando de tal forma o esporte dentro da educação física escolar que se torna então um momento de treinamento para competição, né, de equipes mesmo. Então é um momento que valoriza muito o esporte como conteúdo da educação física, mantendo a sua exclusividade então na experimentação, né, dos esportes. Muitas vezes os esportes que nós conhecemos, mais uma vez, né, relembrando o Quarteto Fantástico, o voleibol, o futsal, o handball e o basquetebol. O que nós vimos foi uma possibilidade de abrangência quando há a possibilidade da alteração das regras e aspectos mais cooperativos, né, sendo envolvidos aí nas aulas, que a gente vê um começo, né, de avanço do componente ao possibilitar, né, não ter toda essa rigidez das regras e também inserir questões de cooperação, né, de trabalho em equipe, por exemplo. Outro momento importante que a gente vê são as abordagens renovadoras, né, que trazem então um olhar na cultura e um tratamento mais pedagógico da educação física, né, defendendo então uma maior compreensão dos esportes, uma maior contextualização, as questões sociais envolvidas nesse esporte e o respeito às individualidades, né, aos interesses muitas vezes dos alunos e também a questão das habilidades, né, os alunos, a valorização dos alunos não por sua habilidade motora, né, mas a questão da experimentação de uma forma prazerosa e significativa, né. Traz também a aceitação de gestos imperfeitos, né, sabendo essa diferenciação, como o esporte ele pode ser praticado dentro da escola, nos momentos de lazer, sem a obrigatoriedade dos gestos perfeitos,
né? Que o aluno ele saiba diferenciar o esporte de alto rendimento, né, de treinamento, com o esporte que ele pratica na escola ou nos momentos de lazer, que não precisa ser perfeito, né, nesses momentos. A inclusão da ludicidade, né, ou seja, essa leveza que as abordagens renovadoras tentam trazer ao esporte, né, que seja um momento ali divertido, prazeroso, né, não tão rígido. Traz também questões das reflexões sobre o fenômeno esportivo, né, como esse esporte está inserido na sociedade, na mídia, né, trazendo uma reflexão mais ampla, mais crítica sobre esse esporte, e também trazendo em si, e não menos importante, os valores e atitudes ligados a esse esporte, né? Como o esporte ele pode contribuir, né, para o desenvolvimento de questões, por exemplo, socioemocionais, né? Que terreno fértil é o esporte, né, nesse sentido, né? Quando o aluno respeita o oponente, quando o aluno trabalha de forma cooperativa ali dentro da sua equipe, né? Então essa abordagem ela traz as questões dos saberes conceituais, procedimentais e atitudinais, ampliando o ensino do esporte. Então, a crítica que a gente vê ao esporte não é para que ele saia, né, de forma alguma dos componentes, né, das unidades temáticas, né, da educação física escolar, mas que ele tem um lugar mais amplo. Então, duas perguntas que a gente tenta responder, que a disciplina tentou responder. Então, o que ensinar, né? Primeiro, por que ensinar, né, o esporte? E segundo, o que ensinar, então? E aí a gente volta a falar por que ensinar? Porque é uma prática corporal, né? Isso é fato, e culturalmente enraizada. Então, o esporte ele faz parte do dia a dia das pessoas, né? Em muitos aspectos. Então, o que ensinar, a gente volta lá para os aspectos, né? Os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. Não só o fazer por fazer, né? Não só o jogar por jogar, competir por competir, mas tudo o que envolve, né, esse esporte. A sua história, as suas regras, como ele foi modificando ao longo do tempo, que lugar na sociedade, na mídia esse esporte está, e assim é possível tentar, né, minimizar a dificuldade de trabalhar o esporte dentro da educação física. Para finalizar, então, a última problemática, a disciplina trouxe as questões de gênero, né? Para iniciar, nós precisamos entender a diferença, né, entre gênero, sexo e orientação sexual, sendo o sexo biológico, né, meninos e meninas com suas diferenças, a orientação sexual ligada ao desejo, né, e a questão do gênero, a identidade, né, a construção social daquele corpo. Então é necessário que o professor tenha bem claras essas diferenças, né, porque nós vamos lidar, né, nós vamos encontrar com essa diversidade dentro da escola, e é necessário que nós saibamos essa diferença. E que essa diferença em nada possa influenciar, né, no contato do aluno com o componente da educação física escolar. Então, sabendo dessa diferença, nós começamos a refletir, né? Qual a justificativa para as aulas mistas ou separadas? Como nós podemos entender que ainda exista lugares onde separem, né, os meninos e as meninas, principalmente no ensino fundamental 2, né? Muitas vezes com a justificativa da entrada da puberdade, né? Então são reflexões importantes que nós tivemos, porque a diferença, né, biológica entre meninos e meninas, isso é fato, né? Não podemos negar. Mas o que nós percebemos é que essas diferenças, elas muitas vezes estão mais ligadas às construções culturais, né? Que foram feitas, né, ao longo do tempo.
Então, além das diferenças biológicas, o que nós percebemos muitas vezes é diferenças nas experiências. E aí nós passamos a refletir. Será, né, que desde cedo os meninos e as meninas tivessem as mesmas experiências motoras? Como seria o contato, né, com as práticas corporais ao estar, por exemplo, no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, né? Então, são reflexões importantes que nós devemos fazer e que nós precisamos pensar é que nós devemos garantir a aprendizagem e a equidade, né? Independente aí de meninos e meninas. Os direitos de aprendizagem são para todos, né? E o que eu converso muito com os alunos é que o próprio nome já diz, as práticas corporais são para um corpo, né? Independente que corpo é esse. Então, os direitos de aprendizagem devem ser garantidos e que a gente possa buscar sempre essa equidade. E para isso, né, para minimizar, né, essas questões de gênero, dessa problemática, nossa prática deve garantir aí a igualdade de experiências, né? Que a nossa aula possa garantir que seja uma prática, né, onde meninos e meninas possam participar. E para isso é necessário, muitas vezes, a desconstrução de alguns preconceitos, muitas vezes de nós mesmos, né, e dos alunos também, né. Nós podemos garantir isso quando nós oportunizamos, né, uma sensibilização aos alunos, que a gente traga essa temática, que a gente faça debates, reflexões sobre isso, né, a gente fale sobre isso, exponha, né, e que as nossas vivências, as nossas atividades, elas possam ser inclusivas, onde todos ali, né, possam participar. Seja garantido aí, como mencionado anteriormente, igualdade de experiências, realmente, né? Eu finalizo então o meu mapa conceitual, espero ter contribuído de alguma maneira com as reflexões. Muito obrigada.